Fala colorados do canal, bem-vindos aqui a mais esse vídeo e hoje eu tô de volta para trazer novas informações do Internacional aqui no dia de hoje, bastante coisa pra gente conversar, né, sobre o Internacional, sobre o dia de hoje, domingo agora pela tarde, vídeo das 5 horas e 15 minutos da tarde, trazendo as principais informações do Internacional. O Inter que já anunciou 3 reforços para a próxima temporada, que são o atacante Wesley Moraes, o meio volante barra meio campista Liseiro e também a volta do Andrés Nicolás D'Alessandro. E o Internacional já tem algumas saídas alinhavadas, já saiu o Patrick, já saiu alguns jogadores, Sarabia, Lucas Ribeiro, Marcelo Lomba e ainda deve sair mais alguns atletas. Mas o vídeo de hoje eu vou te falar aqui sobre negociações do Internacional. E eu já começo novamente com uma primeira negociação, que é sobre a negociação do Madison, lateral direito do Santos, já jogou no Atlético Paranaense, já passou por uma pequena passagem pelo Grêmio também, aí foi para o Santos numa troca pelo Marinho, né, que foi uma grande troca para a equipe santista, que conseguiu o Madison mais o Marinho. Mas o Internacional tentou um empréstimo desse jogador, tentou o empréstimo do Madison para a próxima temporada, só que o Santos acabou não aceitando essa negociação e aceita apenas vender o atleta. Então o Internacional acabou, essa era uma informação um pouco mais antiga, só que a gente só acabou descobrindo por agora. O Internacional, antes de ir no nome do Fabrício Bustos, que ainda é um nome que o Inter negocia para a próxima temporada, o Inter foi no nome do Madison, né, e esse teria sido uma opção para a lateral direita assim que o Renzo Sarabia saiu, porque naquele momento o Internacional queria trazer dois laterais direitos, o Madison e um cara ainda um pouco mais afirmado, um cara que poderia ser o próprio Fabrício Bustos. Hoje o Internacional já pensa diferente, hoje o Inter quer trazer apenas um lateral e ficar ainda com o Heitor e também com o Lucas Mazzetti, que está voltando de empréstimo, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda em 2020, e o Inter quer dar uma chance para o Lucas Mazzetti e também para o próprio Heitor, que já foi titular do Internacional em diversas outras vezes. Porém, né, o Internacional tentou essa negociação do Madison, acabou não conseguindo. Antes de a gente continuar com as próximas informações, não esquece de deixar aqui teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações. E se tu quiser virar membro do canal, tu tem duas opções. Ou desce um pouquinho e aperta o botãozinho Seja Membro, ou tem o QR Code que está aparecendo aí no canto superior da tua tela, onde tu se torna membro desse canal também. Lembrando, quem é membro do canal entra no grupo de WhatsApp aqui no canal, onde recebe todas as informações do Inter, sempre de forma exclusiva e também de forma antecipada, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Vamos começar então sobre David. O David é um atacante nesse momento que veste as cores do Fortaleza. É um cara que é a contratação mais cara da história do futebol cearense. Custou cerca de 5 milhões de reais. Quando veio ainda da época do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro tinha sido rebaixado, o Fortaleza acabou comprando o David por cerca de 5 milhões. E ele é um cara que foi fundamental para essa campanha do Fortaleza para a Libertadores da América. Ele é um dos principais jogadores por lá. Só que o empresário do jogador, que é o André Curi, é o mesmo empresário do Roberto, é o mesmo empresário do Maurício, do Vinícius Tobias. Ele tem uma boa relação com o Internacional. O Inter sempre fez uma boa relação com esse empresário André Curi. E o André Curi sabe que precisa de uma transferência do David. E ele quer, está fazendo que o David saia lá do Fortaleza. O Inter já abriu negociações para esse atleta. Ele chegaria para ser o ponta esquerda do Internacional na próxima temporada. Só que a primeira pedida do Fortaleza foi altíssima e isso deu uma recuada no Internacional. A primeira pedida do Fortaleza teria sido por 3 milhões de dólares, que hoje dá na casa dos 19 milhões de reais, né? Um valor altíssimo pela contratação do David. Só que o Internacional tem um certo otimismo nessa negociação por dois fatores. O primeiro é o próprio André Curi, o fato do Inter ter uma boa relação com o André Curi e o fato do André Curi estar pressionando o Fortaleza para conseguir a liberação do atleta seria um dos motivos. E o outro motivo é uma troca de jogadores. O Inter poderia oferecer alguns jogadores na troca, né? O Fortaleza, por exemplo, tinha interesse no Natanael, né, lateral esquerdo do Internacional. O Inter pode oferecer o Natanael, oferece mais outro jogador e consegue um bom desconto no David, né? O David é um jogador ainda novo, né? Um cara que o Inter, se trouxer hoje, dependendo de como ele performar no Internacional, ainda consegue ter uma venda futuro. É um cara de um grande empresário. O André Curi é o cara que cuida do Barcelona aqui no Brasil, faz todas essas contratações quando a gente fala de Barcelona aqui no Brasil. Então é um baita do empresário. É uma negociação que está rolando e a direção do Internacional tem um certo otimismo. Esta informação foi inicialmente dada pelo Simon Bianchi da Rádio Gaúcha. Mais uma informação que a gente tem para dar sobre Yuri Alberto, tá? Yuri Alberto, a direção do Internacional já sabe que o Yuri Alberto não permanece até julho. Está chegando várias sondagens de diversos clubes do futebol europeu e, como eu falei anteriormente, é o André Curi que agencia o Alberto. Então vai chegar essa proposta que o Inter quer, que é cerca de 20 milhões de euros. E ela vai chegar. O Inter tem cerca de 75% dos direitos econômicos do jogador, que caso o Inter venda 20 milhões de euros, o Inter ganhará
ganhará 17,5 milhões de euros, que é um valor com certeza extremamente alto e que ajudaria muito o Inter nas finanças do clube, né? É algo muito interessante para a próxima temporada do Internacional, essa possível saída do Roberto. Só que o Inter vai perder também no resultado desportivo. Visto isso, o técnico Alexandre Medina já sabe nos bastidores que o Roberto não deve permanecer até julho. Ele deve passar ainda esses primeiros 6 meses e quando chegar a janela alta, a janela boa lá da Europa, ele deve ser vendido. E visto isso, o técnico Alexandre Medina já começa a olhar alguns nomes do mercado para repor essa saída do Roberto. A gente sabe que hoje não, né? Mas final de semana chegou o Wesley, que veio do Aston Villa da Inglaterra, um cara que ainda tem interesse de jogar a Copa do Mundo agora em dezembro. Tem o Matheus Cadorini, que o Inter comprou por cerca de R$1 milhão do Grêmio Audax. Tem nas categorias de base o Luca, né, que é um cara que o Inter comprou por R$1,5 milhão do Ceará. Então o Inter tem bons ativos na base ali para conseguir ter a sucessão do Roberto, e também o próprio Wesley seria essa sucessão do Roberto. Só que o Inter pode ir atrás de um outro atacante, e esse já teria sido um atacante que já teria sido sondado pelo Internacional e tentado em outros momentos. Em 2020, quando o técnico até então Eduardo Cudê tinha interesse nessa contratação, porém a direção naquela época não quis efetuar a compra, que naquela época seria muito mais barato do que hoje. Eu conversei com o empresário desse jogador. Para quem não sabe de quem eu estou falando, eu estou falando do Fernando Zampedri. Ele é jogador da Universidade Católica, é o maior artilheiro nesse momento lá do Campeonato Chileno, tem mais de 30 gols, ele faz quase um gol por jogo, já fez gol no Internacional, na Copa Libertadores de 2020, fez aquele gol de bicicleta, se vocês não lembram, quando o Vitor Cuesta falhou no lance, o cara deu um cruzamento e ele deu de bicicleta, fez o gol no Marcelo Lomba. Esse era esse jogador, se tu não tá recordado. Tem vídeo de melhores momentos dele aqui no canal, se tu ainda quer conferir quem é Fernando Zampedri. E o Internacional está tentando esse jogador. O Alexandre Medina, ele tem uma boa relação com o empresário do Fernando Zampedri. E eu consegui contato com o empresário do Fernando Zampedri e ele me deu alguns detalhes sobre essa negociação. É um jogador que interessa o Internacional e principalmente o Alexandre Medina. Porém, ele me disse uma coisa: a Universidade Católica não vai liberar de forma fácil. Ela pede cerca de 4 milhões de dólares, que hoje para um jogador de 33 anos o Inter não vai pagar e sabe que não vai conseguir pagar. Porém, este empresário está tentando uma liberação um pouco mais facilitada da Universidade Católica. E eu perguntei para ele se tem possibilidade desse negócio acontecer, se há chances desse negócio acontecer. E ele me disse bem assim: eu espero que aconteça. Então o empresário quer que esse negócio aconteça, quer que o Zampedri venha aqui para o estádio Beira-Rio. Porém, essa negociação não aconteceria por agora, ela aconteceria lá em julho. Assim que se concretizasse a venda do Roberto para algum clube do futebol europeu, iria acontecer essa reposição. O Inter já tem hoje o Wesley e o Matheus Cadorini. Só que o Inter quer trazer mais um jogador. E esse jogador poderia ser o Fernando Zampedri. Tá, e aí vocês vão me perguntar, tá, e a questão de estrangeiros? Ele é um cara estrangeiro, logo vai pesar o número de estrangeiros. No meio do ano, o Internacional pode ter duas baixas quanto a estrangeiros. O Gabriel Mercado, zagueiro que deve deixar o Inter no meio do ano, e outro jogador, o Bruno Mendes, que ainda não se há exatamente uma informação certa se o Inter irá comprar ou não o jogador. Hoje o Corinthians pede cerca de 6 milhões de dólares. Então vai liberar espaço nesses 5 nomes que são os que podem ser estrangeiros. E o Fernando Zampedri viria para o lugar do Gabriel Mercado, que deve deixar o Inter no meio do ano, já que ele ganha um salário de mais de R$500 mil. Tá bom? Então essas são as informações do Inter nesse momento. Eu espero ter gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Amanhã eu tô de volta com novas informações. Espero que tu tenha um bom final de semana. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui.